Distrito de Terru, toda vez que ele pegava o metrô, estava lotado. E hoje não foi exceção. Quando o trem freou de repente, Hansen acidentalmente esbarrou em uma garota. E seja por acaso ou por desígnio, seu rosto caiu bem no meio de seu generoso busto. Hansen imediatamente recebeu uma dolorosa cotovelada, já que a garota presumiu que ele estava tentando apalpá-la. Ai, desculpa, não foi por querer. Hansen gritou de dor, segurando o rosto e tremendo. Quando algum espaço se abriu entre eles, ele percebeu que a pessoa em quem havia esbarrado era Qin Shin, e ela o reconheceu como o cara que havia tocado sua bunda antes. Dessa vez, nem mesmo pular no rio amarelo poderia lavar seus pecados. Um leopardo não muda suas manchas. Velhos hábitos são difíceis de morrer. A princípio, eu só pensei que você era um tolo. Mas eu nunca imaginei que você fosse uma pessoa tão desprezível. Shin-chan rangeu os dentes e gritou furiosamente. As pessoas ao redor também começaram a condenar e criticar Hansen, acusando-o de usar o incidente repentino como uma desculpa para assediar Shin-chan. Hansen tentou explicar e esclarecer que era claramente porque o trem havia freado, causando repentinamente a perda de equilíbrio. Mas como Shin-chan poderia confiar em alguém com um passado questionável? Como ele? Justo então, o trem chegou à estação. Shin-chan não tinha intenção de deixar Hansen escapar tão facilmente. Você acha que eu vou simplesmente deixar você escapar impune? Você não está indo para o abrigo de Ganja? Eu estarei esperando por você lá. Depois de dizer isso, Shin-chan saiu do trem primeiro. Hansen espiou para olhar e viu duas filas de pessoas em pé, ordenadamente e formalmente, esperando para cumprimentá-la. O que era notável era que eles se dirigiam a Shin-chan, que como chefe de estação Shin, Hansen se sentiu como se tivesse sido atingido por um raio. Se Shin-chan fosse realmente a chefe desta estação de transferência, então ela poderia ter acesso a todas as informações sobre suas idas e vindas, conhecendo cada movimento seu como a palma da mão. Hansen agarrou a cabeça em desespero e amaldiçoando sua terrível sorte. Ele quebrou a cabeça tentando descobrir como lidar com Tian-shan. Se sua identidade secreta como dólar fosse exposta, e sua vida pacífica não passaria de um sonho. Ao retornar ao refúgio da armadura de aço, Hansen imediatamente encontrou Luo Tianyang e sua equipe. Para sua surpresa, Luo Tianyang o convidou entusiasticamente para uma caçada. Inicialmente, Hansen queria recusar, querendo evitar problemas. Mas Luo Tianyang persistentemente o arrastou junto. Como resultado, o grupo se aventurou junto na vasta cordilheira. Parecia que Shun Tianzi tinha gasto uma fortuna para organizar uma caçada em larga escala. Após vários dias de viagem, Hansen começou a suspeitar. Apesar de estarem na estrada já há algum tempo, só encontraram alguns fracos, D-Thirdays de nível primitivo, com uma população tão escassa de criaturas. Será que Shen? As pessoas de Tianzi não conseguiam lidar com isso sozinhas? Por que trazer uma comitiva tão grande? Quanto mais pensava sobre isso, mais sentia que Shin Tianzi definitivamente estava tramando algo. E de fato, não muito tempo depois, todo o do grupo chegou a uma face de penhasco íngreme. Diante deles havia um gigantesco abismo sem fundo. Luo Tianyang ordenou que os mercenários explorassem o caminho à frente, e Hansen, rotulado como bucha de canhão, estava entre eles. Hansen se sentia totalmente impotente. Aventurar-se profundamente no coração da traiçoeira cordilheira. Mas só de pensar nisso já era suficiente para entender o imenso perigo. Ele realmente não conseguia entender o que Shin Tianzi estava planejando. De qualquer forma, Hansen e os outros mercenários tinham que obedecer. Eles assumiram a liderança, abrindo caminho para as profundezas. Um abismo negro e breu. Eles continuaram e continuaram. Mas ainda não conseguiam ver o fundo. O portador da tocha da frente inicialmente pretendia se mover lentamente, porque seus instintos o alertavam sobre o perigo que espreitava à frente. Inesperadamente, Luo Tianyang, por trás, repetidamente chicoteava suas costas, gritando e batendo neles, movendo-se tão lento quanto caracóis, vagarosos como mulheres. Depressa! Ainda querem o bônus de vocês? Sob a pressão de Luo Tianyang, o ritmo do grupo acelerou ligeiramente. Eles chegaram a um rio largo, sem como atravessar. Luo Tianyang então jogou vários objetos de sua mão. Ao atingirem a superfície da água,
Eles instantaneamente se transformaram em grandes jangadas. Vendo isso, Hansen sabia que eles tinham vindo preparados. Quem exatamente os aguardava do outro lado? Mais estranho ainda, o grupo Xintianzi não remava as jangadas. Lawson pensou que a água repentinamente agitou-se das profundezas do rio. Uma criatura colossal como uma besta pré-histórica emergiu repentinamente das profundezas abissais. Essa aparição abrupta sacudiu violentamente as pequenas jangadas. E ameaçando virá-las. Xuntianzi estava na margem, braços cruzados, seu rosto cheio de presunção e arrogância. Finalmente você se mostra. Ele proferiu, seu tom cheio de desdém. Serpente de escamas negras de cristal de sangue. A emergência da serpente gigantesca. A serpente de escamas negras de cristal de sangue trouxe consigo uma aura mortal. Instantaneamente, ceifando a vida de vários que não puderam reagir a tempo, que o astuto Xintianzi não tinha boas intenções. Ele havia armado uma armadilha mortal. Estava claro que ele estava usando-os como isca, atraindo a fera feroz para fora. As jangadas restantes, testemunhando a cena terrível diante deles, viraram-se freneticamente e fugiram. Xuntianzi, na margem, desembainhou sua espada, liberando uma energia cortante de espada, cortando a rota de fuga deles. Seus vermes tentando pegar o dinheiro e correr? Quem ousar fugir, eu vou cortar! Ele rugiu furiosamente. Os mercenários, bloqueados pela energia da espada, não conseguiam chegar à margem. Estavam presos, pegos entre a espada e a parede. Em desespero, foram forçados a negociar com Xuntianzi. Se é realmente esse o caso, se pudermos resistir até o fim, então você tem que compartilhar os despojos conosco. Ouvindo isso, Han-san só podia amaldiçoar interiormente. Idiotas! Essas pessoas estavam claramente cegas pela ganância. Estavam obviamente sendo usadas, enquanto Xintianzi e seu grupo estavam assistindo ao show das laterais. Não havia como eles realmente compartilharem os benefícios. Ele estava claramente levando todos à morte. Na verdade, Xintianzi queria usar a vida de todos como isca, e para a besta xenogenética, para drenar sua força vital e enfraquecê-la. Só então eles seriam capazes de atravessar o rio com segurança. Han-san sentia total desprezo por esse tipo de pessoa. Ele tinha acabado de começar a se dar bem na vida. Ele não podia se dar ao luxo de jogar sua vida fora em algo tão tolo. Han-sun remou furiosamente, mas ele não era páreo para a velocidade da serpente negra Bloodscale. Sua jangada improvisada foi rapidamente virada. No momento em que mergulhou na água, Hansen rapidamente vestiu seu traje de armadura de inseto preto, um ato que ele não podia arriscar antes. E por que fazer isso antes? Teria exposto sua verdadeira identidade como Jandui Hansen, mas agora, submerso na água, ele tinha a liberdade de agir. Hansen cortou a água como uma lancha, enquanto os outros não tiveram tanta sorte. Eram 34 inicialmente. Mas agora apenas 7 permaneciam, mal se agarrando à vida na superfície. Testemunhando a carnificina, Luo Tianyang soltou uma risada satisfeita. Shan Tianxi, ele disse. Parece que a serpente de escamas negras de cristal de sangue se fartou. Podemos atravessar o rio agora. Não devemos encontrar mais nenhum perigo significativo. Eles não mostraram remorso ou arrependimento pelo ato brutal que acabaram de cometer. O grupo começou a atravessar o rio um por um. Do outro lado, Xuntianzi havia encontrado o que procurava, os ovos da criatura de sangue de Deus. E não apenas um, mas 2. Só de pensar em sua pontuação de sangue de Deus prestes a disparar, o deixou incapaz de conter um largo sorriso. Seria um aumento enorme. Ele não conseguia parar o sorriso bobo que se espalhava pelo seu rosto. Eles planejaram pegar os ovos de cobra e fazer uma fuga rápida. Mas a serpente de escamas negras de cristal de sangue não ia deixar esses humanos escaparem com seus preciosos tesouros tão facilmente. Ela emergiu mais uma vez das profundezas do rio. Xintianzi imediatamente sacou sua espada e investiu na batalha. Atrás dele, Luo Tianyou e os outros discípulos correram rapidamente para ajudar. Eles jogaram 2 mercenários desafortunados para o monstro como isca e escaparam. Xintianzi pensou que tudo tinha corrido bem. Mas inesperadamente, durante a fuga, ele foi interceptado pelo filho de Han, para ser mais preciso. O filho de Han, disfarçado de moeda de ouro, bloqueou seu caminho. Xintianzi? Tendo acabado de testemunhar a criatura mística possuindo sangue divino. Estava tão feliz que seu rosto se iluminou com um sorriso largo. No entanto, em um momento de descuido, ele foi emboscado por Han-sun,
que lançou um soco devastador. Deixando-o atordoado e desorientado com a velocidade da luz, Hansun pegou os 2 preciosos ovos e fugiu. Mais uma vez. Sashun Tianzi teve um tesouro roubado bem debaixo do seu nariz por Hansun, mas ele só podia rugir de frustração, impotente para fazer qualquer coisa. Em forte contraste com a fúria de Shen Tianzi, o filho de Han estava exultante, embora sortudo por escapar das garras do monstro. Nas profundezas do rio, ele nunca esperava adquirir espólios tão valiosos, mas sua alegria durou pouco. Enquanto escapava, Han Sun foi subitamente bloqueado por uma serpente colossal. Parecia que a feroz serpente de escamas negras e cristal de sangue não estava sozinha. Monstros espreitavam adiante, enquanto Shun Tianzi e seus capangas estavam em perseguição acirrada. Por trás, Han Sun estava mais uma vez preso em uma situação perigosa. Em um momento de desespero, uma ideia ousada brilhou em sua mente. Han Sun reuniu toda a sua força. Tik esmagou um dos ovos e o lançou em direção a Shun Tianzi. Cada um de vocês pega um. Vamos deixar de lado nossas queixas pessoais por enquanto. Precisamos unir forças para lidar com aquela serpente gigante primeiro. Shun Tianzi instintivamente pegou o ovo estranho, mas ele não tinha desejo de cooperar com Han Sun. Tudo o que ele queria era eliminá-lo. Cego pelo ódio, Shun Tianzi estava completamente inconsciente de que uma rachadura havia aparecido no ovo. Ele não percebeu até que Lu Tianyu o alertou. Mas naquele momento crítico, a serpente gigante ficou furiosa e o atacou. Shun Tianzi foi forçado a usar toda a sua força para se defender. Aproveitando a oportunidade, Hansen escapou com sucesso. Ele retornou ao abrigo da armadura de aço em alta. Jantai havia enterrado 2 das bestas da alma do espírito superdeus de Shun Tianzi. Era fácil imaginar o quão furioso ele devia estar. Depois de absorver o ovo estranho, os pontos de Super Gene de Hansen aumentaram para 13. Seu poder agora havia atingido um nível extraordinário. No entanto, tendo acabado de entrar no papel de guarda pessoal de Hansen, agora outra preocupação pairava sobre ele. Shan, você tem se escondido bem. Sumida por meio mês? Você achou que eu te deixei escapar sem querer? Ele estava seguindo o grupo de Shun Tianzi por quase 2 semanas. Hansun quase havia esquecido que Qin Shen o havia avisado que ela acertaria as contas com ele. Depois que ele voltasse da residência de Shiho. No momento em que ele viu Qin Shen, o rosto de Han Sen ficou pálido. Inicialmente, ele pensou que Qin Shen o arrastaria para a multidão, para humilhá-lo, espancá-lo e descarregar sua raiva. Mas, surpreendentemente, ela foi bastante honrada. O lugar para onde Qin Shen levou Hansen foi a sala de combate. Lá, eles teriam um duelo individual. Se Hansen vencesse, Qin Shen prometeu nunca mais incomodá-lo. Mas Hansun sentiu que as chances estavam contra ele, porque o sangue sagrado de Xian Xian estava perto de seu pico. Além disso, ela foi rigorosamente treinada no exército por tanto tempo e possui inúmeras almas de feras de alto nível. Pedir para você lutar com ela é como amarrar suas próprias mãos e se oferecer em uma bandeja de prata. Não usaremos almas de feras nesta luta. Se você conseguir resistir a 50 dos meus movimentos, então consideraremos este assunto encerrado. Ao ouvir isso, Hansen achou razoável e assentiu em concordância. Ele não podia acreditar que não seria capaz de resistir a 50 movimentos de uma garota. Qin Shayan deu um passo para trás. Assumiu uma postura defensiva e disse: "Você começa." Assim que ela terminou de falar, Hansen avançou, lançando um soco direto no rosto dela, verdadeiramente sem nenhum senso de cavalheirismo. Bater em uma garota no rosto? Qin Xian cambaleou alguns passos para trás e gritou: "Seu vilão desprezível!" Vendo-a tão furiosa, Hansen gaguejou um pedido de desculpas. Inicialmente, ele só queria terminar a luta rapidamente e ir embora. Foi por isso que ele atacou tão rapidamente. Seu oponente nem teve tempo de reagir. Qin Xian limpou o sangue do nariz, levantou-se reta e continuou friamente. Antes que qualquer linguagem obscena pudesse ser proferida, Hansun desferiu outro golpe devastador. Desta vez, definitivamente não foi um acidente. Uma oportunidade de ouro como essa tinha que ser aproveitada. A raiva de Qin Xian atingiu o pico. Ela atacou Hansun como um furacão, desferindo uma enxurrada implacável de socos e chutes. A força de alguém forjado no exército era realmente formidável. Juntamente com os 2 ataques surpresa de Hansun momentos atrás, a fúria de Qin Xin se intensificou. Ela o espancou até Hansun só conseguir cobrir o rosto, chorando e implorando por misericórdia. No final, todos os 50 movimentos que Qin Xin declarou, Hansun suportou cada um deles. Ela não mostrou misericórdia alguma. Então, ao retornar, o rosto de Hansen estava inchado e machucado além da descrição. Foi essa luta que fez Hanson perceber:
que sua própria força ainda era tão insignificante quanto uma formiga. Parece que você ainda precisa de muito mais treinamento para aumentar sua força. Quanto a Tien Tien, depois que sua vingança foi cumprida, seu coração encontrou uma medida de paz. No entanto, os 2 socos estrondosos de Hansen ainda persistiam em sua mente. Após terminar seu banho, ela reproduziu a gravação em vídeo da luta para examiná-la cuidadosamente. Aos olhos de Xin Xin, as habilidades de combate corpo a corpo de Hansen e as técnicas de luta eram verdadeiramente desajeitadas e imaturas. No entanto, aqueles 2 socos explosivamente poderosos foram completamente inesperados. No momento do ataque, Hansen não mostrou hesitação, golpeando decisivamente, como se transformasse em um assassino sangue frio. Cada soco carregava uma força aterrorizante. Usando toda a sua força, isso tornava impossível para Tin. Ela tinha que reconciliar isso com a imagem do Hanson bobo e ingênuo que ela conhecia no dia a dia. Alguém que sempre se escondia sob uma máscara de tolice, de repente liberou um poder chocante, desferindo um golpe fatal. Como um recém-formado como ele, poderia possuir as habilidades de um assassino profissional? Sua proeza em artes marciais era um dom natural? Ou o resultado de um treinamento implacável e árduo? Xin Xin estava cheia de curiosidade, incapaz de parar de se perguntar, mas independentemente... Em seus olhos, Hansen não era nada além de uma pessoa desprezível, um canalha mulherengo. E Tin Xin jurou para si mesma que nunca o perdoaria. Após uma noite de sono profundo, Hansen decidiu se inscrever em um curso de treinamento especial. Ele procurou um renomado centro de treinamento de artes marciais. Lá, as aulas eram divididas em níveis: iniciante, intermediário, avançados e especiais. Eles ensinavam todos os tipos de artes marciais, desde técnicas básicas de punho e pé e a armas afiadas, kung fu de estilo suave, até habilidades sobre-humanas como manipulação do núcleo super. Hansen ponderou por um momento. Então decidiu se inscrever na aula, chamada Transformação do Corpo Demoníaco. O dono do centro o avaliou da cabeça aos pés, seus olhos cheios de escrutínio. Então ele falou com um tom cético. Esta não é sua arte marcial avançada comum? Você tem certeza que seu físico atende aos requisitos? Não se preocupe, 1 milhão de yuan. Aqui está meu cartão. Hansen imediatamente puxou seu cartão e entregou. Na verdade, depois de cultivar a técnica do osso muscular de gelo, seu físico havia sido significativamente aprimorado, tornando-se muito mais ágil e flexível do que antes. Anteriormente, o pai de Johnson havia mencionado o mal. Técnica de transformação do corpo demoníaco, acreditando que seria extremamente eficaz para dominar mulheres. E foi por isso que ele decidiu escolher esse curso, esperando que após o treinamento isso o ajudasse a lidar com Tien Tien. No entanto, quando o manual secreto finalmente chegou, Hansen ficou chocado ao perceber que havia desperdiçado impressionantes 100 mil yuan. O dinheiro simplesmente foi pelo ralo. O velho Gagá não ensinava nada além de truques cafonas de pegador, desde como abordar até como dar as mãos. Ele até tinha um guia de abraço, era totalmente desprezível. Se Hansen fosse usar isso em Xianjian, isso só faria desprezá-lo ainda mais. Vendo como um pervertido, repugnante. Ainda assim, 100 mil yuan não era uma quantia pequena. Então Hansen decidiu tentar de qualquer maneira. Xin Xin, é melhor você não tentar me provocar novamente no futuro. Caso contrário, definitivamente usarei você para aprimorar e melhorar minha própria força. Hansen ficou no centro de refinamento do corpo demoníaco por alguns dias. Quando ele voltou para seu quarto, ele realmente sentiu como se tivesse se tornado um velho. Felizmente, ele só esperava que seus esforços valessem a pena. O humor dele estava incrivelmente sombrio. Mas quando Hansun viu que a besta de dentes de cobre havia evoluído para uma variante, seu ânimo melhorou imediatamente. Ele decidiu que continuaria a nutri-la até que se tornasse um super deus. Besta de dentes de cobre de sangue. Além disso, Xuntianzi e seu grupo desistiram de procurar a moeda de ouro, aparentemente devido à falta de pistas. Isso foi incrivelmente vantajoso para Han Shan. Ele poderia agir ainda mais livremente agora, com tudo mais ou menos resolvido. Ele finalmente começou a estudar a alma da besta variante, que ele havia obtido de Tien Xian. No entanto, esta alma de besta parecia muito menor do que ele havia imaginado normalmente. Bestas da alma se manifestam como armas de batalha, mas a alma de besta que Xin Xin deu a Hansen tomou a forma de um animal de estimação. Além do mais, este gato preto era incrivelmente pequeno.
e não estava claro se possuía alguma habilidade de combate. Hanson decidiu colocá-lo à prova. Ele ordenou ao gato preto de 3 olhos para confrontar a besta Triceratops. Parado diante deles, seu animal de estimação avançou ansiosamente. Mas antes que pudesse lançar um ataque, foi derrubado pela besta Triceratops. O teste foi um fracasso lamentável. Claramente, apesar de ser um animal de estimação mutante, era completamente inútil, na verdade. Ele tinha um uso, podia miar fofamente. Hansen percebeu que havia sido enganado por Qian, mas agora não era hora de acertar as contas. Ele teria que confiar em si mesmo para esta caçada. Nos dias seguintes, Hansen permaneceu dedicado à sua rotina de caça, ainda dependendo inteiramente de si mesmo para tudo. A razão sendo que o gato mutante preto de 3 olhos era completamente inútil, não oferecendo ajuda alguma e até consumindo mais comida do que ele. Isso era bem estranho, pois bestas espirituais normalmente não requerem comida ou bebida. Se por acaso se machucassem, eles simplesmente precisavam ser chamados de volta para o espaço da alma do seu dono. Descansavam um pouco e se recuperavam sozinhos. No entanto, mesmo que o gato não pudesse ajudar na caça, ele se mostrou um companheiro divertido, mantendo Hansen entretido. Portanto, ele decidiu ficar com ele, e deu a ele um nome bastante impressionante, Meow You Know. Enquanto Hansen e Meow Jun desfrutavam de uma deliciosa refeição de carne assada, de besta mutante recém-caçada, um grito repentino e desesperado por ajuda perfurou o ar silencioso. Era outro Gino artista, também em uma expedição de caça, com apenas um vislumbre da criatura perseguindo a outra pessoa. Hansen saiu correndo para salvar sua vida. O outro homem, em desespero, implorou pateticamente. Irmão, não me deixe. Eu posso te dar dinheiro, eu te darei o quanto você quiser. A oferta parecia tentadora. O que estava perseguindo o homem era uma matilha de feras devoradoras de homens. Apenas uma delas era poderosa o suficiente para esmagá-lo até virar pó. Imagine uma horda inteira delas. Hansen correu para um paredão rochoso. Rapidamente agarrou uma videira e subiu agilmente a salvo. Mas e o outro cara? Me puxa! Ele gritou. Hansen decidiu fazer uma boa ação e finalmente conseguiu puxá-lo. Bem a tempo, as bestas Mangenbeast chegaram. Ambos os homens ficaram sem fôlego, exaustos. Embora tivessem escapado temporariamente, eles ainda tinham que esperar até que as Mangenbeast fossem embora, antes que pudessem descer. Amigo, que crime hediondo você cometeu? E para ser perseguido por 100 Mangenbeast assim? Implacavelmente perseguido por uma matilha de bestas ferozes. O homem pegou um maço de cigarros, acendeu um e educadamente ofereceu um para Hansen com um único olhar. Hansen reconheceu que eram incrivelmente caros. Este homem era claramente alguém de posição significativa. Hansen aceitou o cigarro, acendeu-o e tragou-o profundamente. Estou de passagem, o homem começou. Minha besta da alma foi destruída. Pensei que ia morrer. Então tive que encontrar rapidamente uma besta montaria inferior. Certo, irmão. Como posso me dirigir a você? Hansen se apresentou. O outro homem se apresentou como Lin Beifong. Então perguntou, quão longe daqui fica o refúgio da glória? Se você está perguntando sobre o refúgio da armadura de aço... É uma jornada de alguns dias. Quanto ao refúgio da glória, não tenho certeza. Lin Beifong pareceu bastante surpreso com a resposta de Han Zhen. Parecia que ele havia vagado sem querer para o território dos Ji. Então ele garantiu a Han Zhen que, uma vez que retornassem ao Jehu, ele pagaria sua dívida integralmente. Mas primeiro, vamos nos divertir um pouco. O que faremos? Hansen observou a matilha de bestas, que não mostrava sinais de partir, enquanto Lin Beifong ria. Lin Beifong então perguntou a Hansen se ele tinha alguma comida ou bebida, explicando que ele estava caçando há 7 dias, sem uma única mordida. Hansen pegou um copo de água pura e um pedaço de carne seca. A água é 10.000 yuan por copo. A carne seca também é 10.000 yuan por pedaço. Lin Beifong pareceu um pouco surpreso com os preços exorbitantes. É que Hansen citou, mas Hansen não hesitou. Afinal, a lei da oferta e da demanda prevalecia. Lin Beifong implorou a Hansen para deixá-lo pagar depois. Ele jurou que depois de retornar ao Jehu, ele o recompensaria com 4 vezes o valor. E assim eles passaram vários dias e noites juntos no penhasco. Compartilhando comida e abrigo no penhasco precário. A matilha de bestas guias continuou a se apegar a eles como sombras. E nenhuma delas disposta a partir. Lin Beifong começou a ficar agitado e impaciente. Mas Hansen estava ainda mais preocupado, porque a comida que ele havia trazido só duraria mais alguns dias. Se a situação continuasse, eles poderiam morrer de fome. Uma ideia lhe ocorreu.
ele escalaria o topo desta montanha para encontrar um caminho para o outro lado. Já que Han Sun era mais ágil que Lin Beifong, Ele se ofereceu para explorar o caminho. Irmão Sun, tenha cuidado! Não me deixe sozinho. Finalmente Han Sun chegou ao cume. Ele nunca teria sonhado que a primeira vez que usasse o corpo do demônio Jin seria para escalar um penhasco tão íngreme. Mas ele tinha que admitir, era bem emocionante. No entanto, ao chegar ao topo, Hansen viu um ovo gigantesco. Um arrepio percorreu sua espinha. Que tipo de criatura poderia possivelmente botar um ovo tão grande? Uma criatura capaz de nidificar no meio do ar? Suspensa entre o céu e a terra, sem tocar o chão? Definitivamente não era comum. Talvez fosse o ovo de uma criatura super divina. Hansen fez um pequeno buraco na casca do ovo e começou a sugar o líquido de dentro. Descobriu ser o ovo de uma águia divina da tempestade violenta. No entanto, apenas comer o ovo não o permitiria absorver os genes superdivinos. Para fazer isso, ele tinha que comer a própria águia divina. Só então ele poderia ganhar um ponto de gene superdivino, super feliz. Hansun rapidamente esvaziou o ovo gigante antes que a mãe pássaro retornasse. Abaixo, a manada de bestas violentas finalmente se dispersou. Lin Beifong respirou aliviado. Naquele momento, Hansun desceu. Lin Beifong notou um súbito inchaço no estômago de Hansen. Lin Beifong deixou escapar algo incrivelmente estúpido. Irmão Sun, você está grávido? Hansen ficou momentaneamente sem palavras. Ele então explicou como havia tropeçado no ovo de uma águia divina da tempestade violenta. Ele compartilhou uma parte com Lin Beifong. Lin Beifong, cujo estômago estava roncando de fome, teve a sorte de provar o ovo de uma criatura com sangue de Deus. Como ele poderia reclamar? Ele engoliu de uma vez só. Viu? Eu não estava mentindo. É uma pena eu não ter ganho nenhum ponto de inveja. Hansen murmurou após terminar o violento ovo de pássaro divino Gale. Lin Beifong agarrou a mão de Hansen, se lhe sacudindo-a vigorosamente, enquanto o elogiava sem parar por ser um cara tão bom. Até mesmo compartilhando o ovo de um xenogênico com sangue de Deus com ele. Foi realmente emocionante o suficiente para trazer lágrimas aos olhos. Lin Beifong insistiu repetidamente que, após retornar, ele definitivamente recompensaria Hansun 10 vezes mais. Apenas diga o que quer, seja dinheiro ou recursos, eu posso fornecer. Testemunhando o entusiasmo de Lin Beifong, Hansen não pôde deixar de lembrá-lo. Jovem mestre Lin! Minha reputação no refúgio da armadura de aço não é exatamente estelar. É melhor você manter distância de mim. Que tipo de pessoa você pensa que eu sou? Lin Beifong retrucou imediatamente. Você me salvou e é um homem justo. Como eu poderia ser tão ingrato? Se alguém ousar te desrespeitar, eu vou ensinar uma lição. Vendo Lin Beifong parecendo que ia atacar, Hanson rapidamente disse, tudo bem. Tudo bem, vamos discutir isso depois que voltarmos. Os dois homens seguiram, um de volta para o refúgio da armadura de aço e o outro para o refúgio da glória. No entanto, o caráter reto e justo de Lin Beifong o havia tornado muito querido por Han Sun. Verdadeiramente alguém que vale a pena ter como amigo. Depois de deixar a estação de transferência, ele ainda estava aproveitando a emoção da vitória, porque as recompensas desta viagem de caça foram incrivelmente generosas, mas para sua surpresa, ele esbarrou em Tian Shen. Parecia que ela estava esperando por Han Sun ali, mas ele decidiu se fazer de desentendido. O novo chefe de estação é bastante impressionante. Siga-me rapidamente. Tendo dominado a habilidade de enredamento do demônio, Hansen não se sentia mais tão apreensivo em relação a ela como antes. Então ele a seguiu obedientemente. Já que ele era um cara bem tranquilo, ambos se dirigiram juntos para a sala de combate, embora ele não entendesse por que ela estava tão furiosa. Hansen estava determinado a colocar sua habilidade de $1 milhão. Sem aviso, Tin Xian lançou um chute rápido como um raio. Em vez de dizer, começar, Hansen desviou a tempo, felizmente. Mas ele ainda estava assustado. Chefe de estação Xin, por que você atacou sem avisar? Aprendi com você, não é? Sempre ataque primeiro, antes que seu oponente possa sequer reagir. Parecia que Tin Xin estava realmente determinada a ensinar uma lição a Hansen. Ele não esqueceria. Mas o próximo chute violento dela foi rapidamente pego por Hansen. A perna de Tin Xin estava presa no aperto de Hansen, e ela foi jogada ao chão com força. Chefe da estação Xin, acho que ganhei essa rodada, certo? Hansen perguntou triunfante, um toque de zombaria em seu tom. O movimento fantasmagórico é realmente eficaz contra mulheres. E como ele previu, Tian Xian instantaneamente ficou furiosa. Ela amaldiçoou Han Sun,
chamando-o de vilão desprezível e desavergonhado. A raiva de Xian atingiu seu ponto de ebulição. Ela imediatamente invocou sua alma de besta. A alma de abelha de Xin era uma feroz linha de fogo. Incapaz de resistir, Hansun virou a cauda e correu. Você está trapaceando! Não concordamos em não usar almas de besta! Mesmo Hansun gritando até ficar rouco. Xian não mostrou intenção de parar. Sua fúria parecia poderosa o suficiente para achatar todo o território Zerru. Não havia dúvida de que Hansun havia perdido esta batalha, mesmo que Xian tivesse de fato quebrado as regras, em termos de físico e técnicas de combate corpo a corpo e experiência de combate real. Ele estava um passo abaixo dela. Hansun estava confiante de que havia se tornado muito mais forte. Mas quando confrontado com o poder absoluto de Xian, ele ainda estava muito fraco para Xian. O humor dela não estava muito melhor, porque Hansun a havia forçado a invocar sua alma de besta. Isso provou que ele havia feito um progresso significativo em comparação com a última vez. Portanto, nos dias seguintes, Xian regularmente arrastava Hansun para a sala de combate para treinar, embora ele não soubesse por que ela estava agindo dessa forma. Hansun gostava muito de treinar com essa beleza deslumbrante. Ele mesmo ansiava por melhorar suas habilidades de combate. No entanto, após cada sessão de treinamento, seu corpo inteiro doía por completo. Xin realmente era uma beleza de tirar o fôlego. Mas sua personalidade não era nada gentil. Então, até mais. Não nos vemos hoje. Depois de sair da sala de combate, Hansun inesperadamente encontrou um velho conhecido, Shuai-Chi. A garota que já havia se juntado a ele no grupo de Zhang Danfeng. Em uma aventura, da última vez que ela viu Hansun, Shuai-Ji não tinha idade suficiente para se juntar à residência de Hu. Portanto, era compreensível. Os dois mal haviam trocado 3 frases, quando, de repente, um supercarro elegante apareceu de forma imponente. Imediatamente após, um jovem alto e arrogante saiu do carro. Irmãzinha, eu já te disse. E você só pode usar o portal de teletransporte dentro de casa. Se você usa em uma estação de transporte público, é fácil ser incomodada por encrenqueiros ociosos. Vendo o irmão dela entender mal Hanson como alguém assediando Shuagi rapidamente se manifestou para explicar. Quarto irmão, não entenda mal. Este é Hanson, meu amigo de infância. Hanson reconheceu o recém-chegado como o irmão mais velho de Shuai-Ji. Ele educadamente inclinou a cabeça em saudação. Então, Hanson estendeu a mão para um aperto de mãos. Mas o outro homem não apenas recusou o gesto amigável, mas também proferiu palavras cheias de desprezo. Gente como você não é digna de ser amiga da minha irmã. Fique longe dela de agora em diante, ou então... Não me culpe por ser desrespeitoso. Shuai-Ji parecia envergonhada com o comportamento rude de seu irmão. Vilão Xin se sentiu extremamente desconfortável. Ele nunca pensou que seria desprezado como um inseto. Em nosso primeiro encontro, você está falando de mim? Parece que você não entendeu o que eu disse. O irmão mais velho zombou. Então, de repente, ele avançou. Hansun percebeu que seu oponente estava lançando um ataque a queima-roupa. Mas mal sabia ele que a habilidade de torção do corpo demoníaco era a mestra do combate corpo a corpo, desde que dominou essa técnica. Mesmo especialistas, como Xin, não ousariam enfrentá-lo em combate corpo a corpo. No entanto, esse bruto teve a audácia de cair direto na armadilha. Hansun desviou habilmente do chute feroz do oponente. Então, rápido como um raio, o agarrou pela gola com uma explosão de poder. Ele esmagou o corpo corpulento do bruto no chão. O irmão de Shuai-Ji não conseguiu evitar soltar uma praga. Hansun, por outro lado, parecia basta. Depois de dar uma lição naquele cara que ele não esqueceria tão cedo. Apenas um pequeno cumprimento entre homens. Nada demais, um cara grande como aquele. Ele provavelmente está bem, certo? Ele não se demorou mais. Antes de partir, Hansun fez questão de se despedir de Shuai-Ji, sugerindo que eles se encontrassem novamente para uma refeição qualquer dia. Era para ser um convite casual. Mas o irmão de Shuai-Ji levou isso muito a sério. Uma primeira impressão tão memorável simplesmente exigia uma resposta adequada. Quanto a você, Shuai-Ji, em alguns dias convidarei meu amigo para jantar. Hansun havia retornado ao seu quarto no bairro de Kongjia. Ultimamente, Xian estava se apegando a ele, deixando Hansun sem tempo para ir caçar nas montanhas. Sua renda estava ficando bem apertada. Então Hansun começou a procurar um emprego de meio período online. Ele acessou o site Dark Knight para procurar oportunidades. Embora não fosse um site oficial, ele permitia que os usuários trocassem informações e itens essenciais. O site tinha
conquistado um número considerável de seguidores. A primeira coisa que chamou a atenção de Han foi o nome Lin Beifong. Era surpreendente que ele estivesse usando seu nome verdadeiro para as transações. Lin Beifong havia postado um anúncio no Dark Knight, oferecendo para vender e pagando um alto preço para adquirir almas de bestas e a carne de criaturas mutantes. No entanto, esses itens eram extremamente raros e difíceis de obter. Então Hanson não conseguia atender à demanda. Então ele viu outro pedido, um recrutamento para alguém capaz. É forte o suficiente para enfrentar sozinho 10 criaturas primitivas. A missão era garantir a segurança do cliente durante o combate. Para simplificar, cuidar de um grupo de adolescentes inexperientes, que nunca tinham visto ação de verdade. Esse tipo de trabalho não era exatamente difícil, mas era incrivelmente tedioso e irritante. Hansen não estava animado, mas o pagamento era de 10 mil yuan por dia, o que significava que ele poderia embolsar 150 mil yuan em apenas meio mês. Sendo o ganancioso por dinheiro que era, ele imediatamente se candidatou à vaga. Depois de garantir o emprego, Hanson continuou sua busca por uma arma adequada. Afinal, sua lança de dente lunar havia sido completamente destruída por aquele homem misterioso outro dia. Hanson logo encontrou um arco feito de liga preta, completo com flechas do mesmo material. Ele nunca esperava encontrar um item tão bom em um site de lixo como este. O que era ainda mais surpreendente era o incrível poder destrutivo do arco. Deveria valer pelo menos 2 milhões de yuan. No entanto, a postagem vendendo-o estava no fórum há muito tempo, e nenhuma IA o comprou ainda. Este arco guerreiro negro é chamado de Alma do Apocalipse, vendido diretamente da loja do fabricante. É um produto de primeira linha, com um preço de tabela de 6,68 milhões de yuan. Seu alcance máximo pode chegar a até 800 metros. E combinado com flechas de liga especial. Perfurar armaduras de aço a uma distância de 300 metros não é problema algum. No entanto, requer um usuário com um nível de força padrão da Aliança de Sete, ou superior para ser capaz de extrair totalmente a alma do Apocalipse. Graças ao cultivo da técnica do músculo de gelo e osso de Jade, Hansun elevou seu padrão de força para 8 pontos. Ele passou uma quantidade significativa de tempo praticando arco e flecha. Então, ele deseja profundamente possuir este equipamento. É que, recentemente, sua situação financeira não tem sido muito boa. Então, considerar o preço é uma necessidade. Hansun decidiu enviar uma mensagem ao vendedor, oferecendo um preço de 1 milhão de yuans, mas não recebeu resposta. Ele estava preocupado que tivesse oferecido muito pouco, quando de repente uma mensagem apareceu. Não só o vendedor concordou imediatamente, mas também incluiu um link para um site de negociação. O humor de Hansen melhorou instantaneamente. No dia seguinte, ele recebeu a entrega expressa. Depois de desembalar o novo equipamento, Hansen estava ansioso para testar seu poder. Com certeza, o poder do arco do Guerreiro Negro não podia ser subestimado. Apenas uma flecha era suficiente para mudar o rumo da batalha. Com esta arma em mãos, a Hansen se sentia muito mais confiante caso encontrasse Shen Tianzi, ou uma criatura de sangue sagrado novamente. Ele não precisaria arriscar se precipitar para as linhas de frente. Nos 3 dias seguintes, Hansun comprou mais 20 flechas de liga de elemento raio adicionais e 20 flechas de liga ultraleves. Além disso, havia 6 flechas que vieram com o arco. Isso era o suficiente para ele vagar livremente. Ele chegou ao local da entrevista de emprego, mas então descobriu que o lugar está lotado. Parece que estou atrasado. Hanson não pôde deixar de se surpreender. Ele havia presumido que era o único selecionado. Essa multidão vai ser um problema. Hanson começou a se arrepender de ter vindo. Ele estava hesitando. Se perguntando se deveria simplesmente voltar quando alguns caras o reconheceram. Não é aquele fanático por Meng Tianxian? Ele até está carregando um arco e flechas nas costas. Tentando bancar o herói, hein? Não me diga que você também aceitou a oferta. É para proteger aqueles jovens mestres em sua caçada? Eu acho que esses jovens mestres são os que precisam de proteção. Em meio às risadas zombeteiras, Hansen avistou Han Hao parado não muito longe, olhando para ele com um olhar frio. A expressão de Hansen permaneceu gélida. Encarando a todos com calma, o jovem mestre Yuan perguntou com um sorriso arrogante: "Então você é aquele fanático imperturbável?" Hanson respondeu calmamente: "Se você acha que eu não sou capaz o suficiente, eu posso ir embora agora mesmo?" Mas o jovem mestre Yuan pediu pessoalmente que você ficasse e nos protegesse. Testemunhando isso, o jovem mestre Xing interveio apressadamente.
Yuan, ele é um covarde! Outros no grupo ecoaram em concordância. Isso mesmo, jovem mestre Yuan. Deixe ele proteger a todos. Ele não será capaz de fazer nada. Eu tenho medo de quando o Ele vai correr mais rápido do que qualquer um de nós. Apesar da conversa ao redor, o jovem mestre Yuan permaneceu firme em sua decisão. Eu o escolhi. Pessoal, vão recrutar mais algumas pessoas. Aqui está o contrato. Hansen pegou o contrato e rapidamente o assinou. Naquele momento, Zhang Danfeng passou por ali, intencionalmente esbarrando em Han Sun e zombando. Covarde! Você tem muita sorte de encontrar um jovem mestre tão rico e generoso. O jovem, impassível, respondeu friamente. A sorte sempre parece me favorecer. Nas profundezas da densa floresta. Rajadas de vento uivavam violentamente, sacudindo o dossel. Um grupo continuou sua jornada silenciosa pela floresta quieta. De repente, Zhang Danfeng se assustou, apontando em uma direção e gritando. Olhem, há uma criatura primal ali. Seguindo para onde ele apontava, uma sombra escura tremeluziu, correndo rapidamente entre as árvores. Imediatamente o grupo avançou, perseguindo a sombra misteriosa. Rápido, peguem-no! Protejam o jovem mestre! Alguém gritou. Na confusão, uma mão esguia roçou levemente as flechas em suas costas. Johnson decisivamente soltou uma flecha. A flecha bateu com um baque em um tronco de árvore, deixando todos ao seu redor perplexos, perguntando. Ei, onde você estava mirando? Após soltar a flecha, essa jovem pensou consigo mesmo. A alma do Apocalipse é realmente algo incrivelmente formidável. Mas eu só preciso me esforçar um pouco mais. Nesse momento, Zhang Danfeng se aproximou do jovem e zombou. Você esqueceu a regra dos 10 metros sem tiro. Não foi. E você ousa se gabar de proteger o jovem mestre? Yuan simplesmente respondeu com indiferença. Estou praticando audição. O outro homem zombou de sua habilidade. Praticando aqui, não faça papel de bobo. Han Hao Saparek, chegando perto do filho de Han e exigindo. Não conte a ninguém que você me conhece. Momentos depois, o grupo se encontrou em uma caverna escondida, enfrentando uma criatura feroz. Han Xin ficou observando a situação de cima. Jovem mestre, você está pronto? Ao ver os monstros à sua frente, seu rosto se iluminou com excitação. Excelente! 3 bestas primordiais de faixas pretas. Ninguém precisa interferir. Nós podemos lidar com isso sozinhos. Apenas fiquem para trás e nos protejam, certo? Ele respondeu, tenha cuidado. Então, sem hesitação, o jovem avançou para a briga, atacando o monstro com zelo fervoroso. De cima, Hanson observou a cena se desenrolar. Um brilho de satisfação em seus olhos. Verdadeiramente, esses jovens mimados possuíam um potencial oculto dentro deles. Eles só precisavam de orientação nos estágios iniciais. Afinal, eles ainda eram verdes quando se tratava de experiência real em combate. Através de treinamento rigoroso, eles fizeram um progresso notável. Agora eles podiam lidar facilmente com essas criaturas primitivas ferozes. Em meros instantes, os monstros primitivos estavam espalhados pelo chão. Uma voz cheia de admiração ecoou pelo ar silencioso. Como esperado daqueles da prestigiosa Academia Nobre, eles tiveram uma grande vantagem em comparação com aqueles que receberam apenas uma educação pública geral. Como nós, do outro lado do campo de batalha. O jovem mestre Khan olhou para os monstros que havia abatido, um sorriso convencido estampado em seu rosto. Tudo feito. Estes são nossos despojos de guerra. De repente, um monstro, aparentemente morto entre eles, e abriu os olhos e atacou o jovem mestre Khan com a velocidade da luz. Han Hao, Zhang Danfeng e outro companheiro foram surpreendidos por um barulho estranho. Os 3 se viraram em uníssono. O jovem mestre Yuan estava aterrorizado. Ao testemunhar seu amigo sendo atacado por um monstro, o jovem mestre Kong gritou de medo. Yuan! De repente, uma flecha afiada de uma direção desconhecida voou em direção a eles, perfurando direto a cabeça do monstro feroz. A criatura aterrorizante instantaneamente desabou no chão. O jovem mestre Kong testemunhou essa cena com uma expressão atônita. Imediatamente depois, o grupo que acompanhava o jovem mestre de repente correu para atacar o monstro caído. Seu desgraçado se fingindo de morto, hein? Um deles gritou, seu maldito! Outro grito de raiva ecoou. O jovem mestre Yuan correu para o lado de seu amigo, ajudando-o ansiosamente a se levantar. Kong, você está bem? Perguntou o jovem mestre Yuan com uma voz preocupada. O jovem mestre Kong respirou aliviado, respondendo, eu estou bem. Você me deu um baita susto. Ele adicionou de repente. Zhang Danfeng se manifestou com um olhar de queixa. Seu verme de boca suja, como ousa amaldiçoar Han Sun. Seu pirralho insolente! Que direito você tem de atirar flechas por aí descuidadamente desse jeito? Essa flecha que você acabou de atirar quase feriu o jovem mestre Xing Han. Você tem alguma ideia do quão perigoso isso foi? Zhang Danfeng.
Hansen permaneceu calmo e sereno. Impassível com a situação tensa. Aí, de repente, um grito ecoou. Saiam! Zhang Danfeng caminhou agressivamente em direção ao filho de Han, ordenando-o em voz alta para ir embora. Você ouviu isso? O jovem mestre Meng Yuan mandou você vazar? Mas parecia que Zhang Danfeng havia compreendido completamente errado a situação. O jovem mestre Yuan agarrou Zhang Danfeng pela gola, rugindo furiosamente. Eu disse! Atirem eles daqui! Ele apontou para o grupo da casa Han. Sua voz estava cheia de raiva. Eu paguei a vocês para virem aqui para nos manter seguros. A Kang estava em perigo agora há pouco. O que vocês estavam fazendo? Ele os repreendeu impiedosamente. Vocês são todos inúteis. Ninguém ousa se manifestar. E agora vocês ousam culpar o único que fez o seu trabalho? Vocês todos merecem morrer. Saiam daqui e não deixem que eu veja seus rostos novamente. Zhang Danfeng, destemido, falou diretamente com o jovem mestre Yuan. Tudo bem, nós vamos embora. Mas de acordo com o acordo assinado, suas ações violaram os termos. Vocês devem nos compensar por todo o saldo restante. O jovem mestre Yuan friamente jogou o maço de dinheiro neles e rugiu. Peguem isso e sumam daqui. Seus pedaços de lixo inúteis! Observando-os partir, Han Sun falou com o jovem mestre Yuan. Adeus, Zhang Danfeng. Cheio de ressentimento, ele zombou e disse. Aguarde só! Então, o jovem mestre Qing deu um passo à frente, expressando sua gratidão a Han Sun. Que loucura, oh não! E obrigado por me salvar agora. Ao ouvir isso, ele simplesmente respondeu. De nada, contanto que você não esteja ferido. Isso é tudo o que importa neste momento. A atitude do jovem mestre Yuan em relação a ele havia suavizado consideravelmente. No contrato, o nome dele é Hansen, o proprietário e usuário do espírito Super Deus. E o arco do fim dos tempos na série Black Hawker. O índice de habilidade dele deve atingir pelo menos o padrão da aliança, que é 7 ou superior, exclamou o jovem mestre Xing em admiração. 7 ou? Isso é incrivelmente forte. O jovem mestre Yuan realmente tem um olhar atento para o talento. Apenas observar o movimento de Hansen já foi suficiente para sugerir isso. O que eu acabei de dizer ainda era muito modesto. Ele acertou no alvo em seu primeiro tiro. Sua força espiritual deve estar perto de 8 pontos. Não pode ser menor. É por isso que o jovem mestre Yuan imediatamente quis fazer amizade com Han Sun. Irmão Sun, seja meu amigo. Se eu fizer algo errado no futuro, por favor, me perdoe. Ele concordou em apertar as mãos e se tornar amigo dele. Jovem mestre Yuan, você é muito humilde desde o início. Eu te contratei porque reconheci sua visão, sua capacidade de antecipar os perigos do apocalipse. Você ocupa um lugar especial no meu coração. Jovem mestre Yuan, embora você seja um jovem mestre rico, você tem olhos incrivelmente afiados. Um líder sábio como você é realmente raro. Poucas pessoas percebem isso. No dia seguinte, nos portões do departamento da guarda da cidade, o fluxo de pessoas entrando e saindo era tão agitado quanto uma colmeia. Assim que Hansen retornou, ele foi parado no portão por um grupo de pessoas. Zhang Danfeng ainda guardava rancor de ontem. Então ele queria arrumar briga com Hansen. Finalmente voltou, seu idiota! Por sua causa, não ganhei um centavo. Estou muito irritado. Zhang Danfeng, sem hesitar, avançou em direção a Han Sun como um animal selvagem. Seu idiota, ousa arruinar minha vida! Vou te dar uma lição que você nunca vai esquecer, para você saber o que é respeito. Não pense que todo mundo é fácil de intimidar. Han House estava no meio da multidão, testemunhando a cena e pensou consigo mesmo. Han Sun, seu idiota! Eu não posso limpar a bagunça que você fez. Mas a realidade raramente se... Hansun desviou-se agilmente para o lado, esquivando-se do ataque de Zhang Danfeng, deixando-o completamente atônito. O quê? Ele desapareceu. De repente, uma mão apareceu, rápida como um raio, agarrando a mão de Zhang Danfeng, que empunhava a faca. Ele foi puxado para o chão, e a faca facilmente desarmada de seu aperto. Meu Deus! Zhang Danfeng gritou em agonia. Testemunhando isso, Han Hao ficou completamente perplexo. O que está acontecendo? Ele é tão rápido. É como se ele tivesse sumido. Eu nem consegui ver como ele fez isso. Não é apenas incrivelmente rápido. Não apenas Zhang Danfeng, mas toda a sua comitiva ficou totalmente atônita. O quê? Quang Ming derrubou Zhang Danfeng? Impossível. O índice de aptidão física de Zhang Danfeng já está em 6.7, apesar de ter ambos os braços restringidos. Zhang Danfeng rugiu de frustria. O que vocês estão esperando parados aí? Matem aquele Wong Badong para mim. Andem logo. Estão esperando o quê? Matem-no a golpes? Ouvindo os gritos ensurdecedores, Han Sun estalou outro dos dedos de Zhang Danfeng e friamente avisou.
Muito barulho. Calhe a boca. Ignorando o aviso. Os capangas de Zhang Danfeng atacaram Han Sun imprudentemente. Eles se lançaram ferozmente como mariposas para a chama. Matem-no! Matem-no para mim! Lâminas afiadas brilharam ameaçadoramente no ar. Han Sun calmamente empunhou a adaga afiada em sua mão. Cada um de seus golpes quebrava as armas de seus oponentes sem esforço, aterrorizando-os até o âmago. Eles congelaram, estupefatos. O que diabos é isso? Até mesmo Hansen ficou espantado com a excepcional nitidez da lâmina. Este é o poder de uma faca de liga de alta qualidade? Inacreditável! Zhang Danfeng realmente possuía um item tão incrível. Essa cimitarra definitivamente não é barata. Deve valer pelo menos centenas de milhares de yuan, talvez até mais. Isso o agradou imensamente. Era exatamente o que ele precisava. Quanto a Han Hao, ele ainda estava atordoado com a cena que acabara de se desenrolar. É esse realmente o Han Sen que eu conheço? Ele se perguntou. Ele observou Han Sun examinando cuidadosamente a cimitarra. Olha inúmeros pensamentos girando em sua mente. Ele não costumava caçar apenas besouros pretos antes? Ele nem era capaz de matar aquelas criaturas primitivas fracas. Por quê? Por que ele está mais forte do que eu agora? E por que ele estava seguindo Zhang Danfeng? Uma ideia surgiu na mente de Han Sen, apoderar-se da cimitarra. Zhang Danfeng, um item tão precioso é desperdiçado em suas mãos. Portanto, permita-me confiscá-lo. A partir de agora, pertence a mim. Tendo arrebatado o item cobiçado, e mal ele que se virou, de repente um grito cortou o ar vindo de trás, fazendo-o pular para trás de susto, parando para dar uma olhada mais de perto. Ele percebeu que era Luo Tianyang, montado em um magnífico corcel, bloqueando seu caminho com um sorriso arrogante. Você tem coragem de ousar tocar no meu homem? Vendo seu salvador chegar, Zhang Danfeng apressadamente dedurou. Irmão Lu, ele não só quebrou meu braço, Mas também roubou o meu sabre! Você deve fazer justiça por mim. A reclamação chorosa de seu camarada tolo enfureceu Luo Tianyu. Ele rugiu. Inútil! Você só trouxe vergonha pra mim. Com essas palavras, ele atacou com seu chicote, mas pretendendo dar a Han Sun uma lição que ele nunca esqueceria. Seu maldito! Hoje eu vou te mostrar o que significa desejar estar morto. Não mostrando medo, Hanson calmamente empunhou sua lança recém-criada. Pronto para lutar, desviando dos ataques ferozes. Ele pensou consigo mesmo. Ele é realmente formidável. Como diziam os boatos, seu físico atingiu 9 exatamente como ele suspeitava, o próprio Luo Tianyang. Não conseguia acreditar que esse garoto poderia suportar seu ataque. Ele realmente desviou daquele golpe? Desde quando esse imprestável ficou tão forte? Isso apenas fortaleceu sua determinação de eliminar Han Sun. E se não lhe dar chance de sobreviver? Luo Tianyang levantou seu chicote bem alto, rugindo furiosamente. Seu bastardo! Você está cortejando a morte. Mas antes que ele pudesse atacar, Han Sun apontou seu arco e flecha para ele. A ação chocou Luo Tianyang até a medula. O que é isso? Mesmo Han ficou pasmo. Seu queixo caiu em descrença. Han Sun, ele ousou confrontar Luo Tianyang. O grupo de Zhang Danfeng também ficou surpreso com o movimento imprudente de Han Sun. Esse tolo arrogante tem um desejo de morte? Aquele é Luo Gu, discípulo de Shun Tianzi. Quanto a Han Sun, Papu. Ele havia calculado cuidadosamente antes de... Manter o arco esticado consumia uma tremenda quantidade de energia, mas ele não podia se dar ao luxo de mostrar qualquer fraqueza. Agora, se Luo Tianyang ousar fazer um movimento... eu acabarei com uma única flecha. De repente, Qian Xian apareceu por trás e ordenou-lhe. Han Sun, abaixe sua flecha. Sua aparição repentina deixou Han Sun se perguntando. Por que Qian Xian estava aqui? Xin Xin apontou furiosamente para Luo Tianyang e gritou. Luo Tianyang, vocês dois, guardem seus chicotes! Suas palavras fizeram o filho de Han instintivamente olhar para trás. Então, ambos abaixaram rapidamente suas armas. Luo Taoyong falou apressadamente em acusação. Irmã Qin, esse cara arrogante a assediou antes e hoje ele ousa me atacar. Eu devo ensiná-lo uma lição. Hoje ele ousa me tocar. Eu tenho que puni-lo sem uma palavra. Xin Xian atacou de repente. Ela desferiu um golpe de palma, diretamente na mão de Luo Tianyang, que segurava o chicote. O golpe poderoso o mandou para o chão. Seus companheiros de equipe correram para ajudá-lo em pânico. Irmão Luo, você está bem? Xin Xian se virou para alertar Luo Tianyang. Eu vou disciplinar meu próprio povo. Fique tranquilo, não é alguém do seu calibre que pode interferir nisso. Então, ela imediatamente ordenou a Han Sun. O que você está parado aí? Vamos, ele murmurou em resposta. Ok. Momentos depois, os dois partiram, deixando Luo Tianyang para trás com um olhar odioso. Seus companheiros de equipe estavam conversando entre si.
Xin disse que aquele idiota pertence a ela. Ela gosta desse tipo de cara. Gosta do tipo que desmorona com um único toque, como ele, ignorando o barulho de seus companheiros de equipe. Liao Tianyang cerrou os dentes de raiva. Droga, eu não vou deixar isso passar. Espere só, Hansun. Seu canalha, ousando seguir Xian depois de ouvi-la. Ele recusou firmemente, hein? Você quer que eu entre para o time divino de arco e flecha? Não, absolutamente não. Mas ela acreditava que, já que ele podia usar a alma do apocalipse, isso provava que sua força física não era comum. Você ofendeu Lu Tianyang hoje, sem a minha proteção. Será que Lu Tianyang realmente deixaria isso passar? Ele ainda tinha algumas dúvidas, no entanto. Ele permaneceu firme em sua decisão. Chefe de estação Xian, eu agradeço sua gentileza. Não, mas eu cuidarei dos meus próprios assuntos. Ela ainda tentou persuadi-lo. Neste distrito inteiro do escritório de Ganjaktihu, você é o único consolo divino de arco e flecha. Se você se candidatar à academia militar mais tarde, será uma grande vantagem. Ouvindo isso,